Amém? Vamos à palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar Pastor Fábio me deu uma oportunidade, gente, de pregar 3 cultos de domingo seguido e uma quarta-feira ainda depois. Então eu falei, vou fazer logo uma série. Deu a oportunidade, eu agarro. Então hoje eu vou começar uma série sobre a carta de Paulo a Tito. Nós vamos pegar essa série hoje, domingo pela manhã que vem, domingo à noite e na quarta também. Então se você não quer vir na quarta, você vai perder. Se você não vem, daqueles que vêm só de manhã, não vem à noite, você vai perder. É contigo, vai perder a bênção. Mas a série vai ser pregada. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Fica ali pertinho de Timóteo. Molezinha. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do primeiro versículo em diante. A gente vai ler até aqui o 9. Até o 9, isso aí. Eu gosto das folhinhas assim, esse barulhinho, ó. Paz, é muito bom. Tem coisa melhor não. Tito 1, verso 1. Eu vou ler, você acompanha aí na sua Bíblia. Quem achou, diga Deus é bom? Amém. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e, no momento oportuno, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, como prescrevi a você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, será apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Até aqui por enquanto. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, mais uma vez oramos e te pedimos que ela seja pregada com aquilo que o Senhor quer para o povo nessa noite. Usa a minha vida, usa esse texto que é teu, ele é vivo, ele é cheio de vida, Senhor, e pode transformar o nosso coração, nos exortar, nos ajudar, nos instruir nessa noite. Que o teu Espírito Santo abra os nossos corações para aquilo que o Senhor quer falar, e assim o teu nome seja exaltado nas maiores alturas. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, estamos aqui diante dessa carta, o início da série, né, que é uma grande preciosidade para nós, uma preciosidade num tempo onde o evangelho está cheio de engano, muito engano. A multiplicidade de opções e ofertas que você tem do evangelho tem feito com que esse evangelho tenha sido pregado de qualquer maneira. Paulo aqui escreve a um pastor, ou melhor, um bispo, alguém que foi encarregado de plantar igrejas num tempo também bem complicado. Ele cuidava de uma região, Creta, ficava ali no sul, ainda fica, né, não se moveu de lá, no sul da Grécia. Uma região por si só bem complicada e problemática. Vocês vão ver por quê, né? O tema da mentira orbita essa instrução do apóstolo Paulo, porque aquela região era uma região de engano. Já na introdução, ele usa a virtude, uma virtude peculiar de Deus, que é um contraponto, é como se ele estivesse colocando o Senhor de um lado, quem é do Senhor, e a característica daquela região de outro lado, o Deus da verdade. Deus não mente, segundo esse texto. Deus tem caráter e Deus cumpre a sua palavra, que é fiel. Ele já diz isso logo na introdução da carta. Ele estava contrapondo o momento da igreja, influências e o Senhor. Quem é de Deus é assim, ele começou já a abrir a mente do povo, porque essa carta aqui não é só para Tito, ela é destinada a Tito, mas você vai ver pelo teor que ela visa alcançar os membros das igrejas de Creta. Paulo diz assim: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos. Ele está enfatizando o caráter da verdade de Deus. A carta precisava disso. Creta tinha uma péssima reputação no mundo da Grécia, de Roma também, era um lugar misturado, né? Regiões influenciadas pelo Império Romano também. Ela era conhecida por habitantes que cometiam fraudes. Parecido com quem vai no Rio de Janeiro e tenta de fora comprar um Trident na praia e paga R$50, né? Já ouviram essas histórias?
sabe? Tentar passar a perna em gringo. Então eles eram conhecidos por pequenas fraudes, por serem apegados ao engano. Isso era uma característica. E o verbo grego kretzo, ou kretizar, uma palavra que se originou por quanto dessa reputação deles, literalmente significava mentir, enganar e ludibriar. Ou seja, agir como um cretense gerou kretzo. Kretzo. Tu dá de kretzo, né? Tão forte que era o engano naquela região. Sinônimo, cretense era sinônimo de mentira. E o apóstolo Paulo cita isso, né? No versículo 12. Lá embaixo, a gente não vai ler não, mas eu vou ler o destaque. Ele fala, foi um dos cretenses, o profeta deles que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis nesse ato de mentir, né? Isso não significa, obviamente, que todo cretense da região ali de Tito era enganador, né? Que passava a vida inteira passando a perna em todo mundo. Às vezes o carioca leva essa fama, né, de ser meio jeitinho assim, mas nem todo carioca, né? Eu acredito que vocês são pessoas maravilhosas. Então nem todo carioca faz isso. Assim como naquele tempo não era todo mundo que passava a perna nas pessoas. Mas isso significava que a mentira era socialmente tolerada e às vezes até celebrada. Um exemplo clássico disso que virou uma pegadinha naquele tempo. Creta dizia, uma região de mitologia grega, ficava na Grécia, dizia ser o local do túmulo de Zeus. Só que para quem era adepto da mitologia, adoração dos deuses gregos, era impossível isso acontecer, porque Zeus era imortal. Então aquelas piadas ficavam acontecendo. Você vai a Creta? Vou eu e Zeus. Tipo, esse cara tem um túmulo aqui, tá morto? História de pescador, sabe? Quando a gente tem aquela história que o cara que fala que pescou um peixe gigante. Então, o povo de Creta inventava fábulas. Ele era conhecido por criar verdadeiros cenários que não existiam. E eles não eram, por isso, levados a sério. Enganadores, às vezes até profissionais. Pessoas, por isso, eram muito ingênuas naquela região. Era difícil saber qual era a verdade, porque a mentira se tornou comum. Então, num tempo como esse, especialmente as pessoas que não tinham envolvimento acadêmico, que era muito comum na Grécia, se perdiam. Isso não ia ser diferente na igreja. O engano chegou dentro da igreja. E havia um problema real e urgente acontecendo entre os irmãos daquela região. Falsos mestres, profissionais da mentira, se infiltraram e começaram a difundir um evangelho que não era o verdadeiro evangelho. Problema real. Nós chamamos esse grupo, segundo a carta aponta, de judaizantes. E o apóstolo Paulo ele vai dar indícios disso na segunda parte, que a gente não vai falar hoje. Judeus religiosos que se afeiçoaram ali ao cristianismo, mas só adotavam, por escolha, uma parte e com o seu comportamento iam para o outro lado, especialmente com a salvação. A salvação não era só em Jesus, mas você precisava, para ser salvo também, adotar outras coisas, comportamento e até a circuncisão. O texto fala, na segunda parte, olha, principalmente os da circuncisão. O que Paulo está querendo dizer com isso? Olha, não é só Jesus que eles estão falando. Você tem que se circuncidar. E isso é mentira. Gente que falava de Deus, citava até Jesus, citava a Escritura, parte da Escritura, mas distorcia o centro do Evangelho e vivia em contradição com o que o próprio apóstolo Paulo tinha ensinado para eles. Irmãos, a carta nos mostra o grande problema disso, porque gente enganando sempre vai ter, amém? Sempre vai ter. Mas qual era o problema? Essas pessoas estavam conseguindo, elas estavam tendo sucesso em influenciar a membresia. E se levando por qualquer coisa tola que estava sendo dita naquele lugar. Irmãos, muitas das vezes isso acontece com a gente vira até motivo de chacota, porque a gente às vezes se deixa levar e passa a acreditar em figuras que falam absurdos, comportamentos místicos, coisas que levam a igreja a ser taxada de fanática religiosa, de tolos. Tem muitos círculos onde a igreja é taxada de pessoas pouco inteligentes. E alguns deles são preconceituosos. Igreja por igreja eles já rejeitam, taxam como tolos. Mas em outros cenários, isso é verdade. E reflete o coração de pessoas ingênuas na teologia, no estudo da palavra, que se deixam levar por qualquer coisa pregada. Por quê? Não se dispõem a conhecer por conta própria que está escrito aqui. E se apegam a qualquer coisa que ouvem. Somos tidos como tolos, como meros religiosos, persuadidos por falsa palavra. Por isso Tito não recebe apenas conselhos pastorais leves, ele recebe aqui uma missão. O apóstolo Paulo fala claramente no texto, vai e coloca as coisas em ordem nesse momento de engano. E como é que esse homem deveria colocar as coisas em ordem? Com a verdade do evangelho. Ele não fala, vai lá e dá na cara de todo mundo. Mata eles. Lá Paulo, antigamente perseguindo os crentes. Vamos fazer o contrário, vamos matar todo mundo. Ou então como Pedro, corta a orelha do centurião romano. Não, com a verdade.
colocar em ordem a casa com verdade. E esse é o propósito da carta. Veja o que ele fala sobre o porquê de ter escrito. Ele fala lá no início: promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A fé em Cristo era o objetivo de Tito, promover a fé. O capítulo 1, que é a base da nossa mensagem hoje, até onde a gente leu, estabelece algumas bases e depois é acompanhado pelo capítulo 2 e 3. E a primeira base, que é o que nós vamos abordar hoje, é a relação das lideranças da igreja com os seus membros. Porque o problema principal, por que isso é importante? Porque para pôr a ordem na casa, os cretenses, tem gente que fala que são os cretinos, né? Mas não tem nada a ver. Os cretenses, são os cretenses, cretino é outra coisa. Parece, mas não é isso não, hein, gente? Não vamos dizer que foi eu que falei, o pastor Fábio vai brigar comigo. Agora já está gravado, não tem jeito, né? Mas a primeira base é importante porque esses homens e mulheres de Creta precisavam reaprender a respeito de quem eles devem seguir. Primeiro alicerce. Peraí, gente. De quem vocês estão ouvindo essas coisas? Por que vocês estão ouvindo essas pessoas? Então a nossa mensagem visa abordar isso essa noite. Repita, você tem que sair aprendendo muita coisa aqui hoje, mas se você puder consolidar um ensino, você vai repetir comigo uma afirmação. A igreja entra em ordem quando a verdade governa e quando bons líderes e ovelhas fiéis caminham juntos. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Não vamos embora ainda porque eu tenho que pregá-la, mas é um resuminho. Amém? Verso 5. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Irmãos, Paulo é muito claro. Põe a casa em ordem. Se tem coisa a ser colocada em ordem é porque estava uma bagunça. Coisa fora do lugar. Tudo precisando ser reordenado. E a primeira ação de Tito aqui não é criar programas, né? Vamos faxinar a igreja. Reformular a liturgia da igreja. Fazer uma obra na fachada. Reformar os banheiros. Aumentar o número de reuniões. Tem 5 cultos, vão ter 10 no mês. Vão ter 20. Não! Se existe uma teologia falsa e mentirosa sendo pregada, e esses homens estão conquistando o coração das pessoas, Paulo ensina para Tito que a ordem na igreja começa pela qualidade de quem lidera. Ele estava deixando claro para a igreja quem eram os verdadeiros tipos de pastores que eles deveriam seguir. Você sabe como é que é um tipo de pastor que você deve seguir? Como estão os seus ouvidos e o que você tem ouvido fora daqui da igreja? E ele começa pela família, porque pastores cuidam bem da própria casa, como prioridade. Ele diz, alguém que seja irrepreensível, ou seja, não há nada do que dizer sobre essa pessoa nisso, nada comprometedor. E como irrepreensível? Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes. Aí é o peso dos filhos de pastor, né? Mas não é tão pesado assim não, vou explicar como é que é. Filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem insubordinados. Olha aí, é a primeira parte que ele destaca, dentro de ser irrepreensível, é um pastor que pastoreia antes da igreja a própria casa. A palavra que Paulo usa aqui é a ideia de contra alguém que não se sustenta uma acusação grave sobre esse assunto. Então o pastor, talvez que você esteja ouvindo, que tipo de pastor que você ouve lá fora? Você conhece a família dele e como ele cuida da sua casa? Temos visto tantos escândalos, né, meus irmãos? O pastor da gente precisa ser alguém que a gente vê de perto. Isso é muito importante porque os homens do falso evangelho, uma hora ou outra, mostrariam quem são. Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Irmãos, nós podemos produzir belos discursos. Eu posso enganar você por um tempo, por 1, 2 anos, mas ao passo que esse tempo você estendendo, os meus frutos não vão mentir. E esse é o grande desafio que acaba gerando frustração no coração de quem busca o evangelho itinerante de igreja em igreja. No final você vai perceber que esse desvínculo vai gerar um despastoreio na tua vida. Ninguém cuida de você, você não sabe como é a vida de ninguém. Eu preciso saber da vida, sim. A carta do apóstolo Paulo nos mostra isso. Então Paulo diz, como é que isso começa? Honrando o homem que honra a sua esposa e só tem olhos para ela. Ele é fiel. E não há o que se dizer quanto a isso. Para aquele tempo. Sim, naquele tempo existia
vamos dizer assim, um grande movimento de poligamia, mas isso se apega hoje também. Que tipo de tolerância você tem tido com homens que você admira aí fora? Esse é um modelo irrepreensível, o pastor precisa ser. E filhos, bem instruídos. E veja aqui, Paulo não está dizendo que os filhos seriam os maiores ou melhores, mas filhos de um bom pastor não vivem abandonados espiritualmente enquanto ele cuida de outros filhos, que são os seus. Não, ele cuida dos filhos da igreja, mas não cuida dos seus da sua casa. Não, o pastor precisa ser exemplo de disciplina, direção e exemplo. Ele cuidou dos seus filhos até eles crescerem. Vai chegar uma hora que eles vão por conta própria decidir se nascerem de novo, seguir ou não o Senhor. Mas esse homem que é um bom pastor, ele cuidou bem disso, ele deu atenção. 1 Timóteo 3,5 diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Então um bom pastor, ele prioriza a família. Você vai falar assim, pô, o pastor passa muito tempo com a família, né? Ai, graças a Deus, hein? Ele não vê, poxa, mas ele foi para casa? Foi, que bom. Porque o pastor que não prioriza a família não pode governar a igreja. Amém? Se você não entende isso, você não entende o que é o conceito de um pastor numa igreja cristã. Ele vai abandonar a casa para cuidar da gente? Ele não está habilitado para isso. Então ele precisa, diga assim, a prioridade de um pastor é a sua família. Depois, a igreja. Amém? Paulo estava separando Tito para ele pensar quem ele fosse ordenar. Ele era um bispo, era um cara que ordenava pastores. Então ele estava separando os bons dos falsos. E o primeiro ponto é, esse cara prioriza a casa? Ele é irrepreensível nisso? Ele faz bem esse serviço? Ele olhou para os filhos e cuidou deles? Ele valoriza a sua mulher? Ele cuida dela? Ele é irrepreensível nisso? Quem vocês devem ouvir? Cretenses. Esse tipo de homens são homens de família e pastores que pastoreiam as próprias casas. E aqui vai um conselho para você que nem pastor é, e você é obreiro da igreja. Você precisa, na sua casa, ser um sacerdote em primeiro lugar. Pastoreia primeiro lá, senão você não pode servir aqui. Amém? Só o que eu estou dizendo não, é a palavra. Depois ele fala de como se cuida da igreja. Primeiro a casa, irrepreensível nisso. Ele repete a mesma palavra. Devem ser irrepreensíveis também. Aí ele começa a falar de outro tempo, de outra forma. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Depois dos atributos familiares, ele repete, enfatiza a gestão da obra de Deus. Antes a casa dele, agora a casa de Deus. O que ele descreve primeiro aqui com a ênfase? Coisas que um pastor não deve ser, né? Não deve ser. Primeiro ele já chega dizendo que o pastor não pode ser arrogante. O que isso significa? Significa que o pastor é alguém que, em função das suas vontades, das próprias ideias, ele não despreza as pessoas. Ele tem uma família e ele cuida bem dela. Da mesma maneira, quando ele exerce o seu ofício de pastor, ele enxerga ali uma família de fé. E ele não só pastoreia governando, mas ele serve. Porque, irmãos, crer no evangelho é isso. Tirar a esperança de si para imitar o exemplo de Jesus, que foi um servo. Jesus é o oposto, ele é o antônimo de uma arrogância. Ele não é sinônimo, ele é o antônimo, porque ele serve. E quando o pastor é arrogante, ele é tudo na igreja, e normalmente ninguém mais tem vez. Bons pastores não são arrogantes. Paulo também diz que ele não deve se irritar facilmente. O pastor ele precisa ser um homem temperado, manso. E meus irmãos, mansidão não é fraqueza não. Não é fraqueza. Se vocês puderem parar de mexer nessa luz, está me desconcentrando. Então amém. E meus irmãos, repetindo, mansidão não é fraqueza, é semelhança com Cristo. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Um líder que é manso, ele não machuca o rebanho. Não quer dizer também aqui que ele não vai confrontar. O pastor sabe exortar ou confrontar, e ele precisa fazer isso. Mas ele faz com amor e segundo a palavra, não segundo só o que ele pensa, senão ele vira um terapeuta e ele não é. Amém? Ele faz isso com amor e equilíbrio. E esse equilíbrio é uma chave para o que Paulo diz a seguir. Fica muito claro a vida equilibrada que um pastor precisa ter, quando Paulo afirma que ele não pode ser apegado ao vinho. Parecem coisas simples, né? Uma vida equilibrada, irmãos. Porque a conduta pessoal do pastor, ela excede a do membro. Excede. Eu falo isso para os líderes de juventude, que a gente, às vezes, nem o líder de juventude, ele pode se pensar como um jovem que não é da liderança. E se todo cristão já é chamado a ter domínio de si com a bebida alcoólica, o pastor vai além. Não é só não se embriagar. Lembra que tem essa instrução? Não é só não se embriagar, é não se apegar, é manter uma certa distância. O pastor precisa fazer isso. Por quê?
Isso, irmãos, revela quem governa o coração deles. Abrir mão de coisas faz parte da vida do pastor. Às vezes você está reclamando, tem exigências maiores. E quando nós vemos que o pastor consegue fazer essas coisas, nós enxergamos quem governa o coração dele. E você olha, poxa, eu sigo esse pastor. Eu quero seguir esse pastor. Não é porque simplesmente ele não é apegado ao vinho, mas que você enxerga o que está por trás, o princípio por trás disso. Ele consegue. E tem pastores que apreciam vinho, mas ele não é apegado a isso. Ele não se apega. Não é que ele nunca vai beber uma taça de vinho. Ele não é apegado a isso, porque ele preza pelo seu testemunho, pelo seu tempero. Bons pastores apresentam Jesus por meio de uma vida temperada. Eles não são guiados pelo ego, pela própria vontade. E por isso, Paulo também diz que ele não pode ser violento. Agressivo, né? Irmãos, faz sentido alguém que fala da palavra de Deus carregar a violência no coração? Não tem como. Se Cristo deu outra face, ele foi como ovelha muda para a cruz. E aí, você que é um pastor, um servo de Deus, você é violento? Tem crentes que viram Jesus fazer o que fez, mas acabam se apegando mais ao exemplo de Pedro. Pega a espada e quer decepar a orelha de quem está diante dele e causa qualquer tipo de obstáculo. Paulo está dizendo, não, é diferente. Vocês estão percebendo o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está dizendo, a pessoa que você está ouvindo por aí, qual a conduta dela? Ele fala bem? Beleza, mas qual é a conduta dessa pessoa? É isso que está implícito. Esses pastores que você está ouvindo aí fora, eu repito essa palavra para você, eles são crétizos? Eles são enganadores? Ou são parecidos com o que a palavra está descrevendo aqui? E ele toca aqui no ponto sensível, nem ganancioso. E ele é direto nesse ponto, muito importante, porque o povo de Creta, lembra, curtia enganar para ter benefício próprio. Ele não pode ser ganancioso. Eu não estou falando só de dinheiro aqui, de dinheiro também, mas ele vai escancarar o que ele pensa a respeito dessa mentira no versículo 11, eu já falei. O povo de Creta é mentiroso, e foi um deles que disse. Então Paulo bate nisso. Irmãos, um pastor ganancioso molda a mensagem para reter pessoas, dinheiro ou influência. Ele não prega o texto, ele administra o texto. Ele administra a plateia. Porque se você prega aqui algo que alguém não quer ouvir, você corre o risco dessa pessoa virar as costas e ir para fora. E não voltar mais, porque a palavra não agrada. Mas um bom pastor prega a verdade. Ele não tem ganância. E ainda que ele tenha que pregar aquilo que vai desagradar algumas pessoas, ele prega. Porque ele está carregando essas pessoas não para si, mas para Jesus. Ele perde a admiração de alguns ouvintes, às vezes de alguns amigos, porque ele quer levar as pessoas a Jesus. Ele não evita textos difíceis, porque, irmãos, confrontar o pecado não traz, normalmente, popularidade. Um bom pastor não puxa as pessoas para si, ele conduz as pessoas ao mestre. Amém? E aí Paulo faz uma virada importante no texto. Não é só evitar pecados, mas é cultivar virtudes. Ele começa a dizer, o pastor deve ser hospitaleiro, gente fraternal, que a casa não é um lugar protegido numa ilha, que abre o coração, que abre a mesa. Um homem que é amigo do bem, alguém que ama o que é correto. O que é ser amigo do bem? Amigo do que é correto, boa conduta. Igreja, isso nos mostra que um pastor precisa ser um homem espiritual, porque é impossível nós sermos bons meramente pelo que nós somos de natureza normal, natural. A nossa natureza é caída. Então o pastor precisa ser um homem espiritual. Ele precisa ser transformado. Só assim ele vai poder ser o que o texto diz, justo e piedoso. Como ser assim? Só sendo dotado de bondade natural. Jesus disse para o jovem rico, bom só tem um, que é Deus. Então como o pastor é bom? Espiritualmente, sendo cheio do Espírito Santo. Assim ele é justo, ele é piedoso e ele não trata a disciplina na igreja como ele pensa. Ele usa a palavra, eu ensinei isso para os líderes de juventude na sexta-feira. O aconselhamento que um líder faz, que um pastor faz, ele é redentor. Ele não é terapêutico, ele não pensa, olha, como eu vou me relacionar com o mundo. Tudo bem que é ótimo um terapeuta fazer isso. Ele tem o seu papel, não estou aqui no contra a terapia. Mas o pastor não é um terapeuta. Ele não quer dizer como você se encontrará e será mais feliz no mundo pelo seu eu. Ele diz como Jesus será inserido na sua vida para que você encontre o que é ser bem-aventurado ou bem-aventurada. Com base na palavra, não em favoritismo ou nas suas opiniões pessoais. Por isso ele reconhece quando erra. Pastor Fábio já me pediu desculpa, gente. Eu já pedi bem mais a ele, porque eu sou muito mais falho, né? Mas bons pastores erram, mas eles não amassam as suas ovelhas. Quando
Eles cometem falhas, eles têm um coração amável pelas suas ovelhas, eles têm, como o texto fala por fim, o domínio próprio, o fruto do Espírito. Por isso o pastor ele é mais do que um teólogo. Tem pastores que não são teólogos, mas continuam sendo pastores, porque têm domínio próprio. O que Paulo está dizendo? Eles precisam ser dominados pelo Espírito Santo. Bons pastores não são dominadores. Você vai ver isso em muitas igrejas, mas ele vai ser dominador. A membresia da igreja vê que ele é dominador, eles estão oprimidos, mas você vai lá, visita uma vez, ouve ele pregando, acha bonito e vai para lá. Larga a tua igreja onde você é pastoreado, porque você não conhece a vida dele, mas você gostou do que ele disse. Um bom pastor também não é santarrão. Diga assim, o meu pastor não é Jesus, não. Ele falha, gente. Então tenha misericórdia dos nossos pastores. Eles são crentes de carne e osso. São homens cuja vida se esforça por meio do que o Espírito de Deus faz neles para viver e não ir contra aquilo que eles pregam. Mas eles têm uma vida real com Deus. Não são pastores de comercial de margarina, não, gente. Acordam de manhã e a esposa, olá pastor, querido esposo, você gostaria agora, junto do seu pão, de receber aqui uma leitura da carta de Paulo, antes de beber o seu café? Não, esposa, eu gostaria primeiro de ouvir o Salmo 84. Recite para mim enquanto a minha filha pega um violão e toca Grande é o Senhor, de Ademar de Campos. Não, ele acorda de manhã, está com pressa, quer tomar café, quer ir trabalhar, está preocupado, vem consertar a goteira, fica chateado, às vezes peca falando uma besteira também. Tenha misericórdia. Pastor não é pastor de comercial de margarina. Só Jesus tem essa perfeição. São homens com as mesmas fraquezas que você tem, mas que tem muito mais exigência. Tenha misericórdia. E Paulo finaliza com o mais importante até aqui, porque está diretamente ligado ao problema que Creta enfrentava. O pastor precisa ser apegado à palavra fiel para ensinar e pregar contra os que se levantam contra a verdade. Irmãos, bons pastores são atalaias de Cristo. Esse é o principal. Você tem bons atalaias de Cristo aqui nessa igreja? Você valoriza isso? Homens que foram colocados por Deus para vigiar espiritualmente, às vezes quando a gente está dormindo. Discernir perigos, alertar contra o pecado, o erro, a falsa doutrina e anunciar fielmente a palavra de Deus. Igreja, precisamos valorizar homens que ensinam a palavra e não vãs convicções pessoais. Isso é raro. Tem igrejas que têm 1.000 membros, mas não tem a palavra. Cultos inteiros com 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 membros e a palavra não é aberta. E as pessoas estão batendo palma. Ninguém entra num avião se o piloto não conhecer o manual, se ele for apenas simpático e sorridente, né? Se ele for descolado, carismático. Tomara que ele tenha boas ideias. Não, a gente quer saber se o piloto do avião é capacitado, se ele é equilibrado e se ele segue os procedimentos do manual corretamente, segundo o manual de aviação. Para quê? Para o avião não cair. Não é isso? Você pensa? Na igreja é diferente, né? Não, só que muito mais importante. Porque ser pastor não é algo que depende apenas das virtudes dele, mas do Espírito que enche a sua vida. Então, se esse homem não tem vida com Deus, não é apegado à palavra, como ele vai fazer? O que você valoriza num pastor? Que tipo de líder o pastor, coach você tem se apaixonado, que tem roubado seu coração? O do manto. Se bem que o pastor Fábio jogou o terno dele na Maria hoje e falou, joguei o manto, mas ele estava brincando na minha filha. Ele estava brincando, se você viu isso. Mas isso que enche os teus olhos é o manto? É o fogo da internet, da pregação do dinheiro, né? Tem igrejas que têm reunião antes do culto sobre o empreendedorismo. É isso? A pregação da vitória do pastor terapeuta que te chama com um tom gostoso para uma vida maravilhosa. Não, quero dizer para você, Jesus não é a tua mega sena da virada. Não é. Ele é o teu Deus que veio para mudar a tua natureza. Ele não é um realizador de sonhos. Você foi feito para viver em função dele e não o contrário. Ele é o teu Salvador e precisa governar a tua vida. E aqueles que o servem devem seguir essa rota. Cuidado com o que você ouve. Bons pastores são bons, porque vivem o que pregam e têm uma vida de caráter. E você sabe disso, porque você vê a família dele, você vê o seu testemunho. Você sabe como ele é íntegro, você sabe como ele cuida da casa, você sabe como ele cuida da igreja, e você sabe como ele pastoreia. Esse era o problema dos cretenses. Estavam encantados com uma mensagem cheia de coisas boas de ouvir, cheia de vida aparente, mas morte consequente. Com certeza iriam morrer se continuassem a ouvir esse ensino. E Paulo ensina aquela igreja a discernir uma liderança falsa de uma liderança verdadeira. E com base no que você está ouvindo hoje, você sabe discernir? Você tem bons pastores? Porque, irmãos, a igreja tem responsabilidade nisso. Nós somos a igreja. Ovelhas precisam de pastores fiéis?
Precisam? Com certeza, né? Mas pastores também precisam de ovelhas fiéis. Ovelhas que sabem reconhecer e honrar o pastoreio íntegro e bíblico. Hebreus 13:7, você não precisa abrir. Diz: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Será que a gente tem essa consideração? Lembra do início da nossa mensagem? A igreja entra em ordem quando a verdade governa, quando líderes e ovelhas caminham juntos. Hoje os pastores que estiverem ouvindo essa mensagem aqui, eles estão vendo, caramba, quanta coisa eu tenho que... Vai chegar a tua hora, que essa série vai continuar, você também vai ser exortada. Tem muita coisa para eles serem irrepreensíveis, né? Mas eu olho para essa mensagem e eu vejo meus pastores nela, e você? E eu amo eles ainda mais por isso. Mas e nós? Pastores lideram, mas ovelhas precisam cooperar. A igreja caminha junto e ela honra. O que está implícito nesse texto? Reconhecer e honrar um bom líder. E você, quando honra de forma prática um líder? Primeiro, quando você recebe um conselho. Receber conselho pastoral não é como ouvir a opinião de qualquer um na esquina. Você parou ali na padaria, ouviu o cara falando, será que chove? Aí você, tá. Aí você ouve aqui um conselho e parece que é o padeiro que te deu. Não, é alguém que tem autoridade espiritual. Isso é honrar, é ver que ele é teu pastor. Avaliar o conselho à luz da palavra e não das suas emoções. Você honra o pastor quando você ouve uma palavra do púlpito. Nós não vimos aqui ouvir um sermão só, mas nós viemos para nos submeter à palavra de Deus. E ele é o portador nesse momento da palavra que o Senhor quer dar. Honrar o pastor no púlpito é ouvir com a Bíblia aberta, coração ensinável, celular desligado, e enquanto Cristo está sendo pregado, parar de conversar. Meus irmãos, se um pastor prega com paixão pela palavra, isso acontece aqui? Você tem a palavra pregada fielmente nessa igreja? E se um pastor prega com paixão, e ele não é honrado aqui no púlpito, a gente está fazendo tudo errado. A gente precisa melhorar. Nós precisamos melhorar? Amém? Honrar é diferente. Honrar é entregar o coração no momento da mensagem. Também quando você é exortado. Ninguém gosta de ser exortado. Eu não gosto. Mas honrar bons pastores significa não tratar a exortação bíblica como ataque, mas como amor de Deus. Meus irmãos, só se disciplina quem ama. Isso é um princípio do próprio Deus. Ele disciplina os seus filhos. E os pastores replicam isso, exortando você. Irmãos, aceitar exortação é honrar. Talvez você ouça pastores que não te confrontem, mas eu quero lembrar você uma coisa. Eles não são os teus pastores. Eles não pastoreiam você. É muito fácil falar coisas que você quer ouvir sem saber como é a sua vida e cuidar de você. Você honra como você fala a respeito deles. Honrar passa pela boca também. Não é falando mal dos seus pastores que você vai honrá-los. É procurando ele para uma conversa sincera quando tiver algum problema. É elogiar também, gente. Diga ao seu pastor o quanto ele é uma bênção. Nós precisamos amar os nossos pastores, amém? Honrar quando o pastor pede ajuda ou precisa de compreensão. Isso é muito importante. Pastores não são super-homens, só Jesus é. Honrar é também não exigir perfeição, mas caminhar junto. Você está caminhando junto com o teu pastor? Com os teus pastores? O pastor Fábio errou contigo? Calma, calma. Não sai pedindo carta não, gente, para sair da igreja. Calma, segura. Olha o todo, olha a tua história. O quanto ele te abençoou até aqui. Aí ele começa um deslize, vou embora. Crentes mimados, amadureça. Honra o teu pastor. Teve um problema? Conversa com ele, ele te ama. E ele pode errar, mas ele vai seguir sendo seu pastor. Pastor Anderson vacilou? Calma, ele é um pecador, calma, conversa. Amém? E ajuda eles. Irmão, uma igreja que só exige, só cobre e não coopera, adoece os seus pastores. E eu não quero ver os meus pastores, os meus amigos, adoecendo por falta de cooperação. Eu vou fazer a minha parte, e você? Mesmo que seja simples, às vezes ele te pediu uma coisa, vir na igreja, ver um negócio, uma goteira, varrer um negócio, e você, às vezes não dá atenção. Irmãos, aceitar um pedido de ajuda de um pastor é honrar, e honrar é amar. Nem toda pessoa que você vai ouvir aí fora pregando um evangelho gostosinho de ouvir será falso mestre. Mas como eu já disse, eles não são os teus pastores. Nossos pastores são fiéis, eles erram, mas eles são bons homens. Prioriza a prata da casa, aqueles que cuidam de você, amém? Vamos honrar melhor? Irmãos, a igreja entra em ordem quando a verdade governa e quando líderes e ovelhas caminham juntos. E eu fico por aqui, mas a série não vai terminar. Na próxima mensagem, que será domingo que vem pela manhã, eu vou seguir a partir do versículo 10. E à noite também vai ter série. E a gente vai junto aí com o Tito, colocar a ordem na casa. Amém? Os músicos vamos estar aqui, vamos orar. Você fique de pé, coloque a mão no seu coração.